Existem pelo menos dois tipos de vitória, uma que nos enche de energia e uma que nos esvazia por dentro. Eu sou Tomás Way e ontem eu estava com meu filho de 2 anos na calçada brincando e tive um insight a respeito do que a gente chama de sucesso e de celebração. Eu nem pretendia gravar exatamente esse vídeo hoje, mas eu achei muito necessário conversar sobre a forma como a gente entende o sucesso e a forma como a gente comemora as nossas conquistas. Alguns de nós crescem em contextos mais competitivos, familiares, outros mais cooperativos. Existe essa discussão, esta conversa sobre o que é um jogo competitivo e o que é um jogo cooperativo. As funções de um jogo competitivo e as funções de um jogo cooperativo. Qual que é mais bonito? Qual que funciona melhor? Qual traz mais resultado? Existe essa dicotomia acontecendo, e eu entendo que existem contextos, existem situações, acho que não tem o melhor e o pior, cada um se encaixa no seu respectivo contexto. Agora, nossa conversa aqui não é sobre o jogo em si, mas é sobre o que a gente considera que é a vitória. É lógico que ganhar é sempre gostoso, é sempre bom saber que naquele jogo sobre as outras pessoas, na competição, nós fomos o time que ganhou, nós fomos o time que teve melhor performance. Isso é muito gostoso, nos alimenta, nos motiva e a alguns de nós nos empurra muito para frente para fazer as coisas. Agora, existe algo interessante aqui, minimamente interessante para a gente observar. Celebrar a vitória é muito gostoso e corre o risco da gente entender que a gente só pode celebrar quando algo de bom aconteceu. Veja, não é o problema de você celebrar a vitória, não é isso. O problema é você só celebrar a vitória. Pode ser que a gente desaprenda o que é celebrar a vida. E aqui não é, de verdade, não é uma conversa cor-de-rosa, dizendo celebre tudo na vida, porque a gente precisa aproveitar cada momento. Passa por esse lugar, mas passa por um... Deixa eu dar o exemplo do que aconteceu ontem, que acho que ele vai me ajudar muito didaticamente. Meu filho de 2 anos me ensinou algo ontem. Tinha umas crianças brincando na calçada, jogando mico com baralho. E meu filho não acompanha nada, ele estava ali do lado, como se fosse já grande e soubesse jogar, não sabe nem a regra do jogo. Ele estava com algumas cartas que ali as crianças tinham dado para ele, que é aquelas cartas que não servem para o jogo, com a regra do jogo, umas cartinhas, ele tinha umas 6 cartas, ele tinha lá. Eu aproveitei o momento, sentei ali na calçada com ele e falei, vamos jogar, filho. E aí eu peguei 3 cartas, ele pegou 3 cartas, eu falei, escolhe uma, e aí ele já pegou, puxou uma, mimetizando o que ele estava vendo lá daquele jogo. Agora, o que eu achei legal? Que num determinado momento, ele troca ali umas cartas, outras, ele pega, levanta os 2 bracinhos dele e fala, ganhei! Ganhei! Isso. Filho, ganhou, tá na lógica dele lá, ele ganhou e tal. Aí, vamos de novo. Daqui a pouco ele troca umas cartinhas e tal, ganhei! Ganhei! E eu percebi o quê? Que ele tinha a alegria da celebração, que é natural para uma criança. A criança sabe celebrar as coisas. Ela comemora quando algo bom vai acontecer. Ela pula de alegria, ela repete, ela festeja, ela se alegra com coisas até pequenas, mas que para ela são muito representativas. Veja, meu filho não estava comemorando que ganhou de mim. Naquele momento, não se tratava disso. Tanto que depois eu até testei. Eu falei, agora eu vou fazer a mesma coisa que ele, só que eu vou fazer um pouquinho antes. Eu vou dizer que eu ganhei. E vamos ver a reação dele. Quando eu levanto, ganhei! Ele também levantou o braço, ganhei! E no fim das contas, naquele jogo lá, ninguém perdia. Não era sobre o jogo, era sobre celebração. Ontem à tarde ele me ensinou algo muito profundo sobre celebração. Ao longo da vida, a gente vai esquecendo o que é celebrar. Chega ao ponto de você não celebrar nem mais a vida, não celebrar nem mais um aniversário, não celebrar mais grandes e pequenas coisas da vida. Existem várias celebrações que passam pelo lugar de celebrar que eu tive a atenção e a aprovação do outro. Então, é válida a celebração, desde que eu esteja comemorando algo que está diretamente relacionado com o reconhecimento e com o aplauso do outro. Quando será que foi que a gente desaprendeu a celebrar? Com que idade você desaprendeu a celebrar, se você se identifica com essa fala minha aqui? Veja que não aconteceu da noite para o dia. Foi
sendo aos poucos. Foi aos poucos que você foi desapegando disso e foi entrando numa vida pouco celebrativa, que quando celebra, tem uma celebração que não está muito bem embasada, ou que está embasada em algo que não deveria estar sendo considerado. Vamos descer no detalhe um pouco mais? Imagina o seguinte, que você queria perder peso, queria diminuir o seu peso, e você diminuiu. Você está feliz com o seu corpo, você olha no espelho e está feliz. Existem duas formas de celebrar. Uma delas é você olhar no espelho e ver que compensou o esforço todo que você fez. E você, de algum jeito, quase como se tivesse um diálogo interno ali, conversa consigo mesmo, enfim. Você comemora ali, celebra você com você mesmo. Pode até dizer para um para outro, quando encontra ali um parente, fala, nossa, você emagreceu, pois é, enfim. E a outra maneira de celebrar é você fazer uma postagem de antes e depois numa rede social. E aí você, de 5 em 5 minutos, abre o celular para ver quantos likes tem. Se tem algum comentário falando sobre a sua beleza, elogiando a conquista e tal. Qual dos dois tipos, se a gente fosse escolher só um jeito de celebrar, qual dos dois parece ter mais vínculo com aquilo que meu filho fazia ali na calçada de casa? Mas o primeiro caso. Eu não estou dizendo que você não pode postar, mas a hora que a gente posta, a gente também entra num lugar que é correr o risco de ficar dependente dos likes. E se não tiver muito like, você pode achar ruim. Se tiver muito like, você se sente melhor. Esta métrica é uma métrica externa. Eu consigo dosar o quanto eu vou ter de peso com base no que eu comi, nos exercícios que eu fiz, nos cuidados que eu tive comigo mesmo. Mas eu não consigo dizer quanto isso equivale em termos de likes. Eu não consigo dizer quanto de reconhecimento eu vou ter por aquela atitude. A primeira forma de celebrar te enche de energia. A segunda drena energia. Porque na segunda eu acesso mais ansiedade. Ansiedade por quê? Porque eu sou ansioso? Não. Ansiedade porque eu vinculei o meu bem-estar a uma métrica externa que não está no meu controle. Toda vez que você vincular algo da sua vida, algo que você deseja, um sonho, uma meta, o que for, a uma métrica que é externa a você, que não está no seu controle, você vai experimentar ansiedade em algum grau. E por outro lado, quando você experimentar ou escolher uma métrica que está relacionada com algo que está no seu controle, você vai experimentar muito mais controle sobre a vida e muito mais paz. Por exemplo, se você resolve ler livros e você resolve medir a quantidade de livros ou de páginas que você já leu neste ano, essa métrica é de qual categoria? É a primeira categoria, você tem controle. Quanto mais você lê, mais livros você lerá, né? É exatamente isso. Agora, quanto mais peso eu perco, ou quanto mais eu diminuo o meu peso, eu não tenho mais likes. Não tem essa relação direta, aliás, não existe nem essa relação, tá certo? Pode ser que alguém olhe e fale, não, tá magra demais, não tem nem a relação de like. Pode ter, às vezes, um dislike, né? Olha só essa frase que interessante. A vida é um conjunto de pequenas vitórias que a gente ignora esperando as grandes vitórias. Pequenas vitórias que a gente ignora, não percebe, porque a gente está olhando só para as grandes vitórias. Eu acordo, vou fazer exercício, volto, e foi um dia em que eu fiz exercício. Eu tive uma pequena vitória, que às vezes eu ignoro, porque só vale o dia que eu tiver fazendo exercício 3 vezes na semana e tal. Eu tive uma conversa corajosa e honesta num relacionamento que eu precisava ter aquela conversa corajosa e honesta. Isso é uma pequena vitória. A celebração mais genuína não é a celebração da vitória sobre o outro. É a celebração da vitória sobre mim mesmo. Porque quando eu celebro a vitória sobre mim mesmo, eu reconheço a minha jornada. Eu reconheço quem eu era, quem eu estou me tornando e vou perceber quem eu vou me tornar ao longo do tempo. Dizendo de forma figurada, você não precisa dos grandes marcos para fazer como meu filho, levantar os braços e dizer, ganhei! E não se trata de celebrar qualquer coisa, mas apenas de acessar a vida na profundidade máxima. Ou, como eu costumo dizer, acessar a vida de um jeito que se pareça vida.
É impressionante como tudo nos leva ao aprendizado. E meu filho me ensinou algo muito especial que eu espero que ele carregue para a vida toda. Ele não tem consciência hoje, mas eu espero não atrapalhar o caminho dele, para que ele não esqueça do que é celebrar. Eu espero que você não se atrapalhe, que você não atrapalhe as pessoas à sua volta para celebrar. E aí você diz, mas sabe, Tomás, é que tem hora que eu sinto que não é bom o suficiente. Eu tenho dificuldade de celebrar. As coisas grandes, maravilhosas, estupendas eu celebro, mas essas pequenas eu não celebro porque às vezes eu acho que assim não ficou tudo que poderia ser. E aí eu vou deixar para você um vídeo aqui, onde você vai entender muito mais em detalhe o que é que significa celebrar e o que é que significa celebrar, inclusive quando não é tudo bom, perfeito, o suficiente. Esse vídeo aqui é muito legal, eu te vejo lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.